Bom, vamos lá. É, Esse é o meu primeiro vídeo nesse canal. Eu quero começar esse canal com algumas análises do mercado. Então vamos lá, sem muita enrolação, vamos aqui fazer uma análise do índice. Vamos ver. Vamos aqui nos 5 minutos. Hoje é dia 29 de outubro de 2021. Se a gente pegar os dias anteriores, o mercado vem caindo, né? A gente repara aqui. Topo. Fundo. Topo. E aqui fundos, né? Novamente. Topo. Fundo. E aqui novamente topo e fundo novamente. Então esse período aqui a gente tem claramente uma tendência de baixa, né? Se você construir o zigue-zague, a gente vê que no macro ele segue a tendência de baixa. Simples assim, você pode construir aqui que você vai ver, né, toda essa tendência de baixa desde o dia, iniciando ali no dia 25, né, se a gente pegar simplesmente essa última perna. Mas olhando um pouco antes, esse contrato especificamente, esse contrato Z, que se iniciou em outubro, a gente tem ali já desde o dia 18, né, desde o dia 15, esse movimento de baixa, né, todo esse movimento. Então se você traçar ele aqui, ó, a gente vê claramente topos e fundos descendentes. Se você pegar aqui, topos e fundos descendentes. Deixa ele selecionar, que ele é um pouquinho lento para pegar. Isso, então simplesmente se você vier desenhando aqui, você vê. Certo? E aí por aí vai. Então vamos lá. Então essa pequena análise foi só para a gente olhar os dias anteriores e contextualizar uma situação de mercado. Então a gente vê claramente que o índice futuro está em tendência de baixa. Vamos agora para o dia atual para a gente não enrolar muito na análise, tá? O dia hoje foi um dia bem simples, um dia muito tranquilo mesmo. Não teve nada demais, a não ser essa movimentação aqui de final de dia. Vamos aqui tirar essas linhas, só para a gente ficar com a tela mais limpa. E vamos lá. Então aqui ele veio do dia de ontem, ele fechou nessa região. Então a gente tinha uma região aqui embaixo de fundo, né? E é sempre uma região, nunca uma única linha. Então ele abre aqui, essa abertura que ele faz, ele já deixa esse movimento de alta. Então tínhamos já essa perna de alta inicialmente. Você poderia esperar uma compra se ele viesse aqui para baixo. Ele acima da abertura continuou o movimento de alta, né? E esse movimento teve finalização aqui nesse topo, né? Novamente uma região. Se você pegar essa região aqui, ó, essa região e dimensionar ela para frente, você vê que nessa região foi onde ele parou. E ele ficou meio, olhando aqui agora, a gente repara um certo range, né? Foi um dia onde o mercado começou a subir, depois caiu, depois subiu novamente. Ele ficou nesse zigue-zague, demonstrando uma consolidação basicamente todo o dia. E aí vamos lá. Isso aqui é uma análise macro, né? Então
nesse início de dia aqui, onde ele deu trades bons, né? Para quem visualizou uma compra, por que compra, né? Porque ele já abriu com esse pequeno gap de alta. E uma coisa que eu reparo bastante ao longo do tempo, vocês vão ver, sombras, né? Então aqui uma sombra, outra sombra. Nesse momento aqui, nessa região aqui, eu já visualizava a compra, né? Então, se você conseguiu ver isso, esse movimento de alta, essa região de sombras, e aí nessa região aqui, basicamente nesse candle, havia uma compra, tá? Nesse momento eu ainda não vou entrar especificamente aonde comprar e aonde vender, mas aqui sim tínhamos uma região de compra, e nesse momento, por conta dessa consolidação aqui do dia anterior, tínhamos uma região onde ele poderia parar, né? E foi exatamente o que aconteceu. Nesse momento, a gente vê que ele começa a reverter o movimento e tudo mais. Nesse momento, a gente ainda não esperava que ele viria para baixo totalmente, né? Vamos chegar aqui para o canto, ó, né? Então, ele até deu sinal de que poderia romper, né? Mas logo o próximo candle, vamos voltar para cá, ele logo sinalizou que iria romper, e aí esse candle demonstrou que não seria tão fácil romper essa região, tá? Aqui, para quem curte operar topos e fundos, né, de uma maneira mais arriscada, sim, poderia ter uma venda no meio deste candle, né? Então, como aqui houve um candle bem forte para baixo, esse candle poderia se tornar assim uma região de venda, né? Principalmente aqui dentro dele, né? E aí você poderia vender aqui dentro dele, né, com o stop aqui para cima, certo? E aí surfar esse movimento de baixa, tá? Dificilmente nesse primeiro momento, aqui sendo de manhã, você conseguiria pegar toda essa movimentação baixista, né? Dizer que você pegaria todo esse movimento de baixa até aqui, que foi um movimento bem grande, vamos ver aqui mais ou menos, olha ali, 2.000 pontos. Então, dificilmente você pegaria todo esse movimento, né? Provavelmente nessa região aqui de abertura do dia você poderia estar zerando esse trade aqui nesse candle, ou mesmo nesse doji aqui. E aí esse mercado ele veio buscar o fundo, né? Ele busca o fundo do dia anterior novamente, ó, veja como ele repete o padrão de sombras que eu comentei aqui, ó. Se a gente traçar aqui embaixo, ele repete novamente, então uma região de fundo, esse padrão de sombras, e logo na sequência vem esse rompimento para cima, né? Então novamente dando possibilidade de compras, né? Aqui foi uma compra boa de início de dia, aqui teve uma oportunidade de venda, não significa que todo mundo conseguiu vender aqui facilmente, né? Mas ele deu a movimentação. Aqui embaixo novamente ele deu a oportunidade de compras e fez essa movimentação para cima, né? O que mais? E aí nesse momento aqui que ele faz essa movimentação para cima, a gente consegue perceber que seria um dia consolidado, né? Seria um dia que o mercado ficaria consolidado, porque ele faz uma movimentação para cima, outra movimentação para baixo, e ele volta bastante, né? Então logo aqui já era meio-dia, então a gente percebe que o mercado não estava naquele dia direcional, que é o dia que ele escolhe um lado e faz a movimentação toda para o mesmo lado. Então ele subiu, caiu, veio no fundo do dia anterior, depois subiu novamente. Ele ficou nesse range aqui até mais ou menos 3 horas da tarde, né? Até que ele rompe aqui, ele tenta romper, né, esse fundo novamente. Ele rompe, logo volta. Nesse momento aqui teve alguma notícia, alguma coisa nesse sentido, mas já era final de dia. Então tudo certo. Vamos ver aqui o que mais que a gente poderia analisar para o dia de hoje. Aqui, ó, por ele ter feito essa pernada de baixa, possivelmente quando ele subisse nessa região aqui de 50%, 60% desse movimento de queda, teriam
vendedores esperando para poder vender, né? E foi justamente o que aconteceu. Então, essa movimentação de baixa, ela gera uma expectativa vendedora. Então, nesse momento, quando ele retorna, né, faz esse movimento de pullback, chega nesta região, que é uma região de 50% a 60% do movimento, ele atrai vendedores, né? Já teriam vendedores ali aguardando para poder vender. E justamente é o que acontece. Aqui não tem como muito adivinhar exatamente onde vai ser a venda, mas o mercado te deu sinais aqui, um doji, outro doji, outro, deixando sombras na parte de cima, né? Novamente aquele padrão de sombras que é vendedor. Então, quem vendeu aqui surfou essa pequena perna, e quando ele voltou também teria vendas novamente com stop aqui para cima, e aí surfando essa outra perna, né? Então, a gente teria mais ou menos aqui 600 pontos, né? E nessa segunda pernada aqui 700, 800 pontos, né? Então, assim, essas foram as boas operações do dia, né? E se a gente for analisar, quando o mercado chega aqui no fundo novamente, ele não rompe, né? Então ele já mostra mais uma vez que está consolidado, né? Ele faz uma movimentação baixista, tem esse pullback, quando ele, na hora que ele vem para essa segunda pernada de baixa, ele não rompe o fundo, demonstrando mais uma vez que o dia era de consolidação, né? E é uma sexta-feira, né? 13 horas, aqui eram 13 horas. De novo ele deixou alguma sombra aqui nesse fundo. Ele veio aqui novamente tentar subir. Você vê, se você ligar os quadrados aqui, a gente repara que é uma consolidação clássica, né? Um triângulo amplo, né? Se você traçar aqui também teria um triângulo. E nesse final de dia ele tenta romper, depois volta e fica bem consolidado aqui no final também, tá? Mas nesse momento aqui, após essa pernada de baixa, seria preferencial, a gente teria uma preferência para venda, né? Que foi exatamente o que aconteceu durante o dia. Como ele abriu, testou o topo do dia anterior, né? Essa acumulação. Na verdade, tinha esse topo aqui em cima, né? Que ele nem chegou próximo dele. Então, ele já demonstra fraqueza para subir, né? Ele veio no fundo, testou o fundo, fez uma linda pernada de baixa. No que ele volta para esse pullback, ele chama a atenção de muita venda, né? E se a gente pegar aqui, a partir desse horário aqui, a partir das 11h50 mais ou menos, ele só caiu, né? Ele zigue-zagueou para baixo. Enfim, tudo de acordo com aquela tendência que a gente já tinha traçado desde o início, né? O mercado, por mais que ele faça pernadas de alta, ele vem nessa movimentação, ele demonstra uma movimentação baixista, tá? Essa foi a nossa análise do índice de hoje, tá? É o nosso primeiro vídeo desse canal. Eu tenho muita coisa para poder mostrar para vocês. Eu ainda preciso estruturar tudo que eu quero mostrar, tá? Eu nem sempre opero simplesmente com gráfico puro, com price action, mas eu sempre começo as minhas análises e o meu dia com price action, com o gráfico puro, olhando o que o gráfico está me dizendo, tá? Mas eu uso outras coisas também, ao longo do tempo eu vou apresentar para vocês. Então é isso, essa é a nossa análise do índice. Valeu!